rancho, rebanho, milharal, com noites de histórias velhas e manhãs de cristal. Bueno, gente, vamos ver quem cria conosco as histórias do programa de hoje. Naturalmente que tem compositores que eu me identifico, que eu me relaciono esteticamente, mas a raiz do meu pensamento, da expressividade da minha música, está nesse convívio com a natureza, nesse convívio com sons, com silêncios, com dramas, que sabemos que a natureza ela pode ser um paraíso de prazer, de alegria e de beleza, como também pode ser violenta. Então eu convivi com isso tudo. A melhor amiga dela e a melhor amiga dele parece que vão falar. O que era tão incerto, de repente ficou certo, só pra ver no que vai dar. Pra melhor amiga dela e a melhor amiga dele poderem se encontrar. Tá aí, o músico Tiago Ferraz e o maestro Antônio Carlos Borges Cunha. E a gente começou o programa com esses versos do velho Atahualpa sobre criar-se a puro campo, rancho, rebanho e milharal. O que será que tempera em alguém criar-se dessa forma? Essa é só uma das coisas que a gente propõe nessa conversa que há de ser linda e que a gente já começa agradecendo pela disponibilidade de estar aqui. Maestro Antônio Carlos Borges Cunha, muito obrigado. Eu que agradeço, Demétrio Xavier, por tudo aquilo que tem feito para a nossa cultura, pelo valor que tu tens dado, pela conscientização que tu comunicas dos valores humanos. Então, um prazer enorme, porque eu te admiro muito e tenho aprendido muito contigo. E quando tu falas que eu sou um homem do campo na poesia, eu sou um homem do campo. Eu nasci no campo e a parteira chegou depois que eu nasci. Por um atrapalho de uma serração, meu pai se perdeu na campanha e chegaram depois. E eu estou aqui hoje. Mas não foi pressa isso. Não foi. Eu não vou pressa. esperar essa parteira, vou indo. Não foi assim. Foi a serração, foi as condições de um lugar e de uma época. Eu puxei por aí, primeiro porque esse é um dado que eu considero importante. Eu, que não sou criado ao puro campo, considero esse um dado, enfim, decisivo na composição de alguém, na personalidade de alguém, mas isso quem vai dizer é o próprio alguém, e tu o dizes, né? Tu, em texto teu, em que tu te apresentas por razões profissionais de várias ordens, tu começas assim, olha, eu sou da Fazenda Morro Grande. Isso. Conta um pouquinho dessa história, desse início aí. Pois é, essa Fazenda Morro Grande é uma fazenda da família Alves e Peixoto, que meu pai foi criado com essa família, e quando ele casou, ele foi morar, ele tinha a casa dele, e foi morar nessa fazenda onde que eu nasci. E quando você nasce na campanha, você nasce, convive com animais, convive com as atividades. O brinquedo, a diversão é participar, é se sentir capaz de fazer alguma coisa e contribuir com todas aquelas atividades. Foi assim que eu fui educado. Estamos falando Campos de Cima da Serra, por aí. Campos de Sivacaria. Né? Aliás, que coisa mais linda que é aquela região. Enfim, Bom Jesus, Vacaria, tem várias referências tuas ali. Quando tu fala nessa forma como uma criança se cria, eu estou pensando nos sons. Eu estou pensando no passarinho, no berro dos bichos, no silêncio tão difícil, mesmo naquelas épocas, que não fazem tanto tempo assim, né? Mas no silêncio tão difícil na cidade, tão presente ali. Enfim, coisas que talvez vão temperando um cara que já vem com algo na fibra para ser um músico, para ser um compositor, para ser um criador nesta linguagem. E aí tem uma coisa muito divertida e bonita, que é pensar no Nenê Cunha engatinhando
e fazendo os movimentos de quem está tocando uma gaita enquanto engatinha. Eu já vi tocar gaita de tudo quanto é jeito, engatinhando eu nunca vi. Quando me perguntam, Demetrio, quais são as minhas referências para o meu trabalho autoral, eu digo que as referências é esse convívio com a natureza. Naturalmente que tem compositores que eu me identifico, que eu me relaciono esteticamente, mas a raiz do meu pensamento, da expressividade da minha música, está nesse convívio com a natureza. Nesse convívio com sons, com silêncios, com dramas, que sabemos que a natureza ela pode ser um paraíso de prazer, de alegria e de beleza, como também pode ser violenta. Então eu convivi com isso tudo. Isso é muito interessante, essa ideia da natureza como algo dramático. É legal para o pessoal que pensa sempre em termos muito urbanos, imagina, natureza, logo serenidade. Né? Não, tem de tudo, tem intensidades para todos os lados. Acho que a palavra dramática está excelente aí. E a gente pensa nessa célula aí do guri pequeno, nascendo não apenas no interior, né? Nós estamos falando de uma unidade rural, produtiva, enfim, no meio do trabalho de campo, por isso eu puxei aqueles versos para o Ó de Casa, mas acontece que nem tudo aí são sons da natureza e da criação de animais, enfim. Ali está também a música desse ambiente. E aí tu fala de outras influências tuas seguintes, e tem algumas coisas espetaculares, como a Banda dos Alves, como o Lilo Fonseca. Isso o Lilo Fonseca, que é uma tremenda referência, e que, de alguma maneira, te puxam para o fole da gaita. Exatamente. Como é que foi isso aí? É que a música que nós ouvimos e os músicos que eu ouvia tocavam acordeon. O acordeon é muito humano. Ele tem essa questão do acordeon sempre me emocionou muito, mesmo sem racionalizar nada, intuitivo. Então, foi o meu primeiro instrumento, foi o acordeon, e ainda é o instrumento principal que eu toco atualmente. Toco muito pouco, porque eu tenho outras atividades. Mas a Banda dos Alves é onde meu pai foi criado. A família Alves e Peixoto tinha um maestro na fazenda. Aí você pode pensar no concerto... No concerto campestre, me veio imediatamente na cabeça. O filme, o livro, o Assis Brasil, veio tudo isso. Então, é isso. Mas, na minha casa, com os meus irmãs, nós ouvíamos o quê? À noite, a Rádio Tupi de São Paulo, por exemplo. Isso quando eu era muito pequeno. Então, eu não tinha essa vivência musical, eu tinha uma necessidade genuína de música. E teve uma certa resistência familiar, porque eu queria muito um acordeon e demorou muito para chegar esse acordeon pelas minhas necessidades de produzir som com o instrumento. Então, eu não lembro bem que idade que eu tinha, mas já eram uns 12 anos ou 13 que eu recebi o primeiro instrumento. Pois é. Falaste no Lilo antes? Sim. O Lilo é meu primo, num certo sentido. Primo, o primo da minha mãe, o Lilo Fonseca. Uma dessas tremendas referências. É uma musicalidade absurda, que é da família Sgarbi. A minha mãe é Sgarbi, italiana. E aí já talvez seja um outro link. Tem o link nosso, campeiro, serrano, com a gaita ou acordeon, e também o link italiano, tão forte, tão anterior, enfim, tem muita coisa aí no meio. Quando tu falaste em ouvir rádio e isso te temperar também, tu andaste cedinho na experiência do rádio, de fazer rádio. Mas antes de falar nisso, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de tempo e memória. Né? Então, tu apartaste algumas coisas para a gente ver, amostras de trabalhos, enfim, que tu achaste interessante de mostrar para as pessoas, compartilhar com as pessoas. E a gente tem o primeiro, que é justamente tempo e memória. Vamos ver? Muito bem. Posso falar um pouquinho sobre essa peça? Claro que sim. Ela foi uma encomenda, na verdade, uma encomenda da Funarte, Fundação Nacional de Artes, para estrear na Bienal de Música Contemporânea Brasileira, que aconteceu em 2015,
na Sala Cecília Meirelles. Então, o que nós vamos ver é uma gravação ao vivo, e essa é uma música que representa muito o meu pensamento composicional atual. Tempo e memória. Tempo e memória. E aí a participação, por exemplo, do bombo, do ritmo da samba, enfim, uma amostra, uma primeira amostra aqui, as pessoas conhecem o teu trabalho, mas, enfim, para quem não, eventualmente não conheça, uma primeira amostra que já, de cara, traz o teu americanismo, a tua coisa latino-americana clara, profunda, né? E essa música, no meu trabalho de composição, uma das coisas que eu evitei muito nos anos 80 é não fazer o óbvio. Então, uma das coisas que eu evitava era aquela percepção do pulso, do ritmo com a organização de uma métrica regular constante. Isso acontece em Pedra Mística, em toda a minha produção, em instalação, em fonocromia. E aí, com essa música Tempo e Memória, na segunda parte, eu trouxe uma organização realmente métrica. Quer dizer, o bombo legueiro é o instrumento condutor do tempo da música. E eu li a respeito disso, escrito por ti, da intenção de buscar o modelo poético. Quando tu dizes métrico, não é um empréstimo agora que tu estás fazendo. Não, tu buscaste o modelo da poesia, isso aí tá claro também em outros momentos, enfim, da tua construção. E só para a gente não deixar rengo aquilo que eu tinha comentado antes, não quero ficar falando só sobre os teus inícios, a gente tem assunto de dar água pela aba da carona, mas o rádio. Duas coisas que eu queria te perguntar juntas. O rádio e a dupla que se inspira nos Cobras do Teclado. Tu sabe que eu e meu irmão até hoje cantamos a Vaca, Mãe do Bezerro, que era uma vaca afamada, dava uma romba de queijo, 10 guampas de coalhada, fora 100 litros de apojo que o terneirinho mamava. Isso era os Cobras do Teclado, né? E tu tivesse uma dupla, eu não sei se inspirada, não sei se falei bem, mas correlata ali. E o rádio, um pouco dessas duas coisas. Eu comecei a minha carreira aos 17 anos na Rádio Esmeralda de Vacaria. Eu fazia um programa ao vivo, um programa curto de 20 minutos, que o diretor da rádio me cedeu gratuitamente 20 minutos, para eu mostrar o meu trabalho. Então, eu comecei tocando em rádio. Aí, depois, a repercussão foi muito boa e eu resolvi comprar uma hora de rádio.
Então, eu tinha um programa de 1 hora de rádio, com a expectativa de conseguir patrocinador. Gurizão. Gurizão, estava ali, aí não deu certo, não consegui o patrocinador, eu paguei do meu bolso do que eu tinha. Mas eu consegui o patrocinador e as coisas continuaram tudo bem. E eu tive foram diversas experiências, diversos conjuntos, mas te falasse na dupla, que eram os mestres do acordeão. Sim, foi inspirada na dupla Os Cobras do Teclado, Adelado Bertucci, que era meu amigo, Itajaíba Matanda. Sim. E os mestres do acordeão teve uma boa repercussão na região ali, principalmente. Nós tínhamos um bom mercado de trabalho com o João Maria Pinheiro da Rosa, que mora em Vacaria, que toca acordeão piano e também toca gaita ponto. Vamos dar um pulo, que o mais bonito de tudo é que para ti não é pulo, né? Para ti tem uma constância e um sentido nessa origem e no que tu fazes hoje, na formação acadêmica, na atividade internacional dentro do que se chama música culta ou música de concerto e no gaiteiro da dupla. Para ti isso é absolutamente uno e isso é o mais bonito. Mas para quem considerar um pulo, vamos dar um pulo inclusive temporal. Tua formação acadêmica, influências como Armando Albuquerque, Kohlreuter, mais do que influências, formação mesmo. Né? Como é que foi esse período? Eu conheci o professor Kohlreuter no final dos anos 70, 78, 79, e eu ouvia falar muito do Kohlreuter, só que ele não estava no Brasil. Ele estava morando, em 78 ele estava retornando, quando ele voltou da Índia ou do Japão, que ele era diretor do Instituto Goethe. Então, eu peguei a última fase, digamos assim, do Kohlreuter, os últimos 10, 20 anos de seu trabalho como professor. E o Armando Albuquerque foi aqui, na universidade. Eu fui aluno do Armando Albuquerque, no laboratório experimental de música e nas disciplinas de composição musical. E o Armando gostava muito, me dava muito apoio para os meus estudos com o Kohlreuter, assim como o Eleazar de Carvalho, porque eu queria tocar na orquestra sinfônica, então eu fui estudar o contrabaixo. Então, nesses anos 80, início dos anos 80, eu era músico da OSPA, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, estudava com o Kohlreuter em São Paulo e Rio de Janeiro, às vezes em São Paulo e Rio de Janeiro, e no Instituto de Artes da URGS com Armando Albuquerque. Tudo menos preguiça nessa história, porque imaginem a seguinte situação. E eu morava situação. em Vacaria. Não, além do cara morar lá em cima da serra, já me lembrei de novo das décimas do bezerro, que berrava em cima da serra, mais de 30 léguas se ouvia. Mas isso é outro assunto. É tu que provocaste essa lembrança aqui, tempo e memória. Mas eu estou falando que nada de preguiça, porque imaginem um cara que assiste à orquestra e toca acordeon e diz, pois é, eu gostei desse negócio, eu quero tocar numa orquestra, eu quero tocar nessa orquestra, mas não tem acordeon na orquestra, vou estudar contrabaixo. Claro. Puxa. E tive o prazer, a oportunidade de estudar com o professor Milton Maciadri e de tocar na primeira estante com o professor Milton Maciadri, que ele era o líder de naipe dos contrabaixos. Quando a gente pensa, e não há como não pensar, contemporaneamente, falando em ti, no regente, né? Aí entra um personagem que já foi citado aqui, na beira desse fogo aqui, num outro papo, que agora não me vem exatamente quem foi, porque a gente falou com tanta gente da música ao longo de 2 anos. Arlindo Teixeira. Eu me lembro do Arlindo Teixeira regendo o coral da URGS, né? Nos anos 70, talvez, quase 80, e, enfim, tu fazes muita referência a ele, né? Muito, muito. E foi o Arlindo, foi muito, além de ser um maestro músico excepcional, ele era um ser humano excepcional. Aliás, todo artista excepcional é um ser humano excepcional. Então, ele também me acolheu. Quando eu vim para Porto Alegre, ainda estava vindo para Porto Alegre, aí eu estava tocando no conjunto Os Caudilhos, tá? Que aí era outra história, outro momento. E quando eu entrei na Orquestra Sinfônica, aí eu parei de tocar com o conjunto Os Caudilhos e vim para Porto Alegre definitivamente. Mas o Arlindo foi meu professor de regência na universidade. Todos os fundamentos da técnica de regência eu aprendi com o Arlindo.
E ele também costumava, com os alunos que ele admirava, que ele confiava, ele se empenhava para abrir um mercado de trabalho, principalmente nessa área de regência coral. Então, eu fui regente do coral da Alvebra, que era regido pelo maestro Jocelyn Borrer, que quando ele foi para Brasília, eu assumi o coral Alvebra. Olha só. Tu estás lá na criação do Coral do TJ, do Tribunal de Justiça, em outras tantas iniciativas que têm a ver com o canto coral, e imagino que um pouco o abraço ao tema e ao caminho do canto coral tenha começado nessa relação com o Arlindo. Quando a gente falava dos teus sotaques americanistas no que tu fazes, aqui tu separaste outra coisa para mostrar para o pessoal, que aí tem uma outra história de criação, que tu pode nos resumir, mas que é uma milonga, um trecho de milonga, né? Para a gente escutar e assistir ao clipe. Que milonga é essa aí? Bom, essa milonga é o segundo movimento do concerto para violino e orquestra de câmara do Wagner Cunha, que é meu filho. E o solista dessa versão que nós estamos mostrando aqui, um fragmento, é o meu filho mais novo, que é o Moisés Bonella Cunha. Então a gente percebe perfeitamente essa condução do tempo que vai à eternidade praticamente, com essa levada dom, 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 que é o segundo movimento desse concerto. Alguém gauchescamente poderia perguntar isso, é cria tua? Ele disse, não, mas o solista e o compositor são. Aí, assistimos a essa milonga. Esse trecho, enfim, são obras muitas vezes mais longas pelo seu formato. E tu estás, neste momento, trabalhando com algo que tem muita relação com as sonoridades hispano-americanas ou latino-americanas ou do continente em geral. Tu estás com um projeto agora. Vamos aproveitar e divulgar agora para a gente não fazer isso em cima do tempo, daquele jeito. Olha, últimos recados e convites e mensagens, inclusive porque é um projeto muito interessante. Estou com um cartaz aqui e vou pedir que o pessoal mostre depois, mas primeiro fala um pouquinho sobre ele. É o projeto da Orquestra Jovem Recanto Maestro. Quer dizer, nós temos um projeto que chama-se Forma, Filarmônica Ontuarte Recanto Maestro. E aqui a Orquestra Jovem agora é um desdobramento da Filarmônica Ontuarte. E nós temos uma turnê que está programada para o final de novembro e início de dezembro. Estão aqui as datas, tudo. E o importante desse projeto é que, desde o início, a proposta desse projeto é o ensino de instrumentos de orquestra para jovens crianças da região da 4ª colônia de imigração do Rio Grande do Sul. Então, aqui pode me ajudar, aqui, Demétrio, as cidades que nós vamos nos apresentar,
que são pequenos municípios daquela região próximo a Santa Maria. Vamos lá, é só para alertar as pessoas que depois procurem, até porque são muitas datas, mas 28 de novembro em São João do Polesine, 29 de novembro em Santa Maria, 3 de dezembro em Agudo, 7 de dezembro em Recanto Maestro, 10 de dezembro em Faxinal do Soturno, 11 de dezembro em Silveira Martins, 12 de dezembro em Restinga Seca. Que baita ideia. Esse aqui é um projeto que, então, ele integra todos esses municípios. Essa orquestra, hoje nós contamos com mais de 300 alunos. A nossa meta é chegar em 1.000 alunos. E o repertório que nós estudamos, desde o início, inclui muita música latino-americana, música da nossa terra. Por exemplo, tem uma suíte que o Wagner escreveu, que é um trabalho pedagógico, que inclui uma habaneira, que está no repertório da turnê, milonga e chamamé. Então, isso é importante, tanto para os músicos que vão desenvolvendo essa habilidade estilística, essa capacidade de interpretar esses ritmos, quanto para o público que se identifica com esse repertório. E, sem dúvida, para estas linguagens, para estes ritmos, esses formatos, para que se continue trabalhando na extinção daquela ideia fronteiriça, de que isso é para lá, isso é para cá, né? Um maestro com essa formação, com esse tipo de trabalho, não é um chamameceiro. O chamameceiro é aquele que forçosamente tem que ser intuitivo e tocar em tais condições. Nada disso, em absoluto. Nada disso. Uma obra como essa, de vida inteira, demonstra isso. Eu fiquei pensando no seguinte, aquela tua zona tão bonita lá de Nascimento, que eu elogiei tanto, porque eu realmente acho muito lindo, os Campos de Cima da Serra, eles têm uma característica, por isso que o pessoal gosta da cordeirada de lá. É campo de pedra, é campo lindo, mas é campo que não raro é pedregoso, porque tu estás em cima de um cerro. Né? Eu me lembro, eu vou entrar num assunto gastronômico que não tem nada a ver aqui, mas eu me lembro de alguns caras de zona de serra que dizem, o cordeiro da fronteira é aguado. Porque falta pedra, falta a carquejinha que nasce na pedra, algumas coisas que são elementos minerais, enfim, daquela região. Pedra, pedra e pedra. Quantos poetas se detiveram no assunto da pedra? Né? Me lembro do Yupanqui envolvido com o assunto se as pedras falavam ou não falavam, se ele ouvia ou se não ouvia. Pedra, pedra e pedra. E a pedra está assentada na tua obra também. Sim, a primeira delas é monólito para acordeão solo. E foi o professor Colruyt que deu esse nome. Ele ouviu a peça, ficou tão impactado com a música, que eu levei uma gravação em fita cassete, gravação feita em Vacaria, na minha casa, caseira mesmo. E tem depois, nos anos 90, que é uma outra produção composicional dos anos 90, aí Pedra Mística, que é uma obra para orquestra sinfônica, 4 solistas vocais e coro de câmara off-stage. O coro fica fora do palco, fica atrás, como se estivesse numa igreja e atrás temos aquela parte do coro. E talvez uma pedra fundamental, uma pedra de alicerce, vamos repetir, a poesia. Porque quando tu fala na pedra mística, e a gente mais tarde vai cevar a palavra com a pedra mística, tu está indo a partir da poesia. O que acontece no teu ouvido, na tua cabeça, no teu entendimento, em que a música instrumental se abraça tanto à palavra e à poesia? Porque tem uma distribuição espacial do poema, quase como uma poesia concreta. E tem a reiteração das palavras Pedro, Padre e Pedra. Pedro, Padre e Pedra. Isso aqui me acompanhou por mais de 20 anos, esse poema. Eu sempre queria compor, e por um acaso eu levei um livrinho emprestado do professor de literatura da minha esposa, da Maria Assunta. Eu levei na mala esse livrinho. E esse livro serviu de base para a minha tese de doutorado, que é esta composição para a Orquestra Pedra Mística.
Olha só, nada menos. E quando tu falas, vamos recordar que nós estamos falando de Libério Neves, o poeta, né? Mas quando tu falas nisso da poesia concreta, de fato tem uma coisa visual, assim. E eu fiquei pensando, será que é na partitura que o Cunha enxerga essa poesia, essa música, que de alguma maneira tem uma simbiose com o conceito da poesia? Será que é no visual também, na questão matemática dos intervalos ali? Exatamente. Não sei. Aí essa peça tem uma organização temporal que está fundamentada nas proporções da seção áurea e da série de números Fibonacci, que não convém a gente entrar aqui nesta conversa agora, mas também tem uma relação com a arquitetura, com igrejas, com construções cuidadosamente organizadas a partir de proporções espaciais. E aí o conceito de proporção espacial eu trago para a proporção temporal da música. Espaço, tempo e memória do maestro Antônio Carlos Borges Cunha. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer, Demétrio, por todo o cuidado que você teve de ler meus textos sobre a minha trajetória musical. Prazer. Incluindo com a minha trajetória de vida, e dizer que foi uma honra muito grande. Poderíamos, naturalmente, continuar conversando sobre música, sobre poesia. Espero ter outras oportunidades de estar contigo. Sem dúvida nenhuma. E vai ser um prazer para todo mundo de casa, seja nesse espaço, seja em qualquer outro espaço dessas emissoras públicas, compartilhar essa história toda, essa memória, esse tempo, esses espaços e essa tremenda atividade permanente do maestro Cunha. Vamos para o nosso intervalo, como sempre, e vamos também, como sempre, cevar a palavra. Já até disse com o quê? Olha só essa pedra mística, solta o meu gateadinho. Em Pedro e Padre concedeu, e a pedra vence. Em Pedro e pedra concebeu, e a pedra nasce. Em Pedro e Padre modelou, e a pedra cresce. A pedra em Pedro alvoreceu e tece a prece. A pedra em Pedro amanheceu e pensa a pedra. Feita passa a praça, e concedendo e concebendo e modelando, anoiteceu em Padre e Pedro. E putrefeita é Pedro e pedra. Precisava de um padeiro, o mar só precisava um faroleiro, o barco precisava um comandante com sua visão distante que guiasse o tempo inteiro. A planta precisava de água pura, criança precisava estar segura, o louco precisava sua loucura pra fugir da ditadura que ditava o tempo inteiro. Tenura o alimento que o terneiro quer da mãe. O rei chamou seu povo para dividir os pães. De tudo que ainda resta nessa aldeia, ainda sobra amizade para alimentar os cães. A abelha precisava floração, o bêbado de amor e compreensão. O mato precisava de um projeto, algum tipo de decreto para não virar carvão. A orquestra precisava sinfonia, o banco precisava garantia. A noite precisava das estrelas que precisam ir embora para dar lugar ao dia. Olhei para o relógio procurando a precisão.
e vi que todo mundo precisava de oração. Então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida eu precisava proteção do seu amor. Vou lhe dizer, assim como a cigarra na espera, eu espero a primavera, eu preciso de você, do seu amor. Vou lhe dizer, assim como a cigarra, a primavera, eu espero a nova era, eu preciso de você. Bela maneira de voltar com o nosso Cantos do Sul da Terra. Precisa maneira de voltar com o nosso Cantos do Sul da Terra. Estou lembrando das coisas lá do Pessoa, né? O navegar é preciso, viver não é preciso, e a gente lidando com os dois sentidos do preciso, do necessário e do exato, né? Da precisão. Tiago Ferraz, muito obrigado, cara. Salve, meu irmão, que prazer estar falando contigo aqui, conversar um pouco, compartilhar um pouco da vida. É isso aí. Me chama a atenção, isso aí é uma parceria tua com o Ike, me chama a atenção de cara, bela música, né? Nesse lance conclusivo que está ali pelo meio, não está no meio, mas não está no final, que diz que, afinal de contas, as coisas precisam de proteção, né? As coisas e as pessoas precisam de proteção. A gente aqui, fora da beira do fogo, enquanto estava ajeitando as coisas, ligando os fios, fazendo aquelas coisas que se fazem aqui, eu te escutava sobre algo que tem a ver com proteção. Tu estava falando sobre o que a cidade viveu, o estado viveu nas enchentes. Tu estava falando sobre algumas coisas da dificuldade de trabalhar com a cultura, com a música, relatando coisas pessoais e tal. E eu pensando a proteção, né? A proteção está aí também. Ainda bem, né, cara? Ela existe, né? Ela tá num movimento que a gente não enxerga, mas eu acho que a fé é imprescindível, né, para poder se viver nesse mundo maluco aqui, né? E esse lance da imprecisão que a gente fez, eu e o Wiki, tem muito com esse cuidado que a gente tem que ter com o quintal da nossa casa, que no caso é esse planeta azul aqui, né? A gente tem que cuidar do planeta, porque senão esse quintal é de todo mundo, né? Então, se a gente não ter atenção com isso, né, essa imprecisão da vida, né, ela fica assustadora. E para ti sempre teve essa jogada, pensar em proteção, desde que tu te entende por gente, passa por esse lance de fé, de coisa transcendente, de coisa maior? Com certeza. Eu acho que para mim a vida ela faz sentido. A gente tem que ter um poder superior para acreditar, a gente tem que saber que vai para algum lugar melhor do que esse, a gente tem que saber que está aqui em evolução, a gente tem que melhorar como ser humano, né? E são coisas simples que muitas vezes a gente esquece de exercitar, né? A humildade, a caridade, tratar bem as pessoas, né? Então acho que o amor, né, para desenvolver essa famosa palavra ter sentido, né, que é o amor, e eu acho que isso para mim é o trilho do meu vagão, né? Cara, quanto tempo de carreira, como é que... Eu sempre digo isso, que os artistas às vezes não sabem dizer exatamente quando começaram, né? E escolhem um marco. Bah, foi aquele show, foi aquela gravação, foi aquele momento, foi aquela decisão, foi aquele, sei lá, aquele passo, né? Como é que tu contaria a história da tua carreira num resumo? Cara, posso te dizer que desde sempre, e sendo bem sincero, eu tenho essa coisa com a música, assim. Quando eu era criança, eu tinha um tio meu que ia na casa dos meus pais, ele levava violão e o filho dele cantava e eu olhava assim, cara, isso aqui que eu quero ser. Mas, tipo, tava no inconsciente ali, né? Isso aqui que é o meu lugar. E Que tipo de som eles faziam? Faziam samba. Tio Belém e Osmar Bornes, e o outro filho, o Mauro, que depois acabou falecendo. Então eu tinha eles assim como, cara, quando eles apareciam na minha casa ficava colorida, né? E eu ficava ali atento. Aí quando eles iam almoçar ou jantar, o violão ficava no meu quarto. Aí eles perdiam o parceiro, ia lá pro quarto lá dar um jeito de entender aquela sonoridade. Então sempre foi muito forte a música em mim, sabe? E então acho que eu não tenho marco assim, eu acho que meio que eu vim para essa função de tocar, cantar, conhecer artistas, trocar ideias com pessoas que são da mesma tribo.
É legal que tu ouvisse, naquela época, um som que não é o que vai preponderar no que tu faz hoje, né? Que tu tenha uma ideia tão bacana dessa visita, dessa presença, mais do que visita, essa presença da música com a família e tal na tua casa. E eu te pergunto, era samba. E tu, um cara que está mais identificado ao rock, embora tu não esteja muito interessado, pelo que me parece, em colocar essa plaquinha ou aquela plaquinha. Mas tu é um cara que está em ações legais do rock deste lugar do sul da terra, Sim, aqui, né? sim. E o que tu já fez em termos de som e o que tu gosta de fazer? Quando tu diz, bom, achei, é aqui. Cara, eu sou de Iruá, que é a região das Missões, que é perto lá com Uberá, é quase fronteira com a Argentina. Então, meu pai sempre foi presidente do clube da cidade, promovia baile, festa, evento, adorava música, mas não tinha nada de músico, né, nele. Então, se eu via tango, se eu via milonga, se eu via bolero, os meus irmãos do primeiro casamento deles são mais velhos, ouviam os Beatles, Tom Jobim, Tim Maia, e eu ouvia tudo, cara. Então, eu sempre gostei de ouvir a música, que chegava sob essas influências de família. E depois eu participei também em alguns festivais na Califórnia, na 15ª Califórnia. Por morar em Jural, eu ficava pertinho do Musicanto, então eu ia lá como apreciador da música, né? Então, cara, eu via de tudo um pouco, né? Sempre aberto para isso. Só que quando eu entendi que eu comecei a tocar, eu disse, cara, o meu movimento ele é mais pop, assim, acho que ele é mais roqueiro. Aí eu tive uma banda de rock, mas eu sempre acho que o rock de galpão tem um tanto do repertório, são as músicas que eu ouvia lá enquanto Pois é isso que adolescente. eu estava pensando, porque o cara tá ali, tu fala em Oberá, o povo daquela zona ali de Misiones chama Oberá Misiones. Eu não sei por que entre tantas cidades de Misiones é comum que tu ouça dizer Oberá Misiones. Eu sou Oberá Misiones, né? E tu tá num lugar que tem aquela sonoridade do chamamé e tantas outras. Ninguém também está obrigado a fazer só o típico em lugar nenhum, né? Seja na cidade, no meio rural, onde for. Mas eu fiquei pensando justamente no rock de galpão, onde se costuraram essas coisas, até com a presença de outros caras que também têm as mesmas influências, como o Neto, enfim, né? Como é que surge essa história para ti do rock de galpão? Para mim, assim, dentro do repertório escolhido que a gente foi trabalhando, o Neto até se impressionou, porque a banda Estado das Coisas, que é o que é oriundo do rock de galpão, né? Sim. Eram todos interioranos. Então, a gente não é uma banda de rock da cidade de Porto Alegre. Então, Porto Alegre estava acontecendo um movimento, a gente estava lá em Santa Rosa, em Giruá, em Cruz Alta. Lá o movimento era outro. E isso foi, sei lá, acho que é muito, muito meu, assim, né? E quando a gente começou a trabalhar o repertório, o Neto até se impressionou, disse, pô, mas vocês sabem tudo dessa coisa das Califórnias, né? Pô, todos eram, na época ali, todos eram aquela formação, todos vinham do interior e todos tinham acesso a esse tipo de coisa, né? Todos músicos, né? Apesar da gente ser uma banda roqueira. E então foi muito fácil construir, e eu me dei por conta ali que aquelas músicas que eu estava sugerindo eram as canções que eu ouvia enquanto adolescente. Só que para mim eu ouvia ela de um jeito, mas ela saía de outro, né? Que seria o rock de galpão, né? Filtrava nas tuas precisões, E aí né? os guris, a gente tem muito tempo junto, né? É uma banda muito... Pô, a gente está mais de 20 anos juntos. Então, a releitura vem fácil, né? A gente está muito tempo junto. Então, sim, aí já começa a colocar Sim, a todo cara... mundo já tem um entendimento meio parecido dessa nova linguagem. É uma família, né? Porque, pô, tu tem uma banda tanto tempo assim, tu casou com os caras, né? A gente tem um movimento muito forte, assim, de irmãos, né? De irmandade. Tremendo resultado, né, cara? O que tu poderia mostrar, assim, pra gente seguir mais ou menos nesse pique? Eu tenho uma canção que foi gravada com a Estado das Coisas e depois eu reli no meu trabalho autoral, o primeiro disco chamado Famoso Quem. E ela chama-se Nada Demais, né? Então, assim... Sexta-feira à noite, pego meu carro e chove um pouco. E eu nem aí, o sinal tá verde, verde de louco. Não quero nada,
demais. Não quero nada. Eu tô nessa estrada já faz um tempo, chove um pouco. Penso em minhas coisas, vejo o seu rosto e sabe o que mais vou me levar. Qualquer lugar vou me levar. Paro na esquina, rua perdida, nenhum sinal, mas tem um bar. Peço qualquer coisa, tem que ser tudo, limão e sal. Quero viver, quero viver, quero viver, quero viver, quero viver. Sexta-feira à noite, pego meu carro e chove um pouco. Sexta-feira à noite, pego meu carro e chove um pouco. Cara, sabe o que eu estou pensando? Vou aproveitar um papo também anterior a gente entrar no ar aqui, né? Pego o meu carro, quero viver. Tem a ver com aquele papo de ninguém mandar em ti, né? Tem. Que ideia é essa aí? Bom, eu pensando nisso, né, que tá cada vez mais complicado, assim, tu levar o teu trabalho autoral para fazer show em lugares que queiram ouvir o que tu quer dizer, né? Porque geralmente o artista tem essa coisa de não entender direito o entretenimento, né? Lugares de entretenimento, lugares de cultura, né? Então, eu já ouvi muito relato de amigo meu tentando, tentei fazer um som meu lá no meio da noite, lá eu com a banda, fui fazer um som, viraram as costas. Aí, e eu passei isso com a Estado das Coisas também, porque a gente era uma banda de entretenimento de lugares grandes. E cada vez que a gente ia tocar uma música autoral, tinha essa estranheza, assim, sabe? Lugar errado. Lugar errado, tudo errado. Ali o pessoal não foi para isso. Ali o pessoal foi para tomar uma cerveja, conversar, flertar, cantar aquela coisa que já está na cabeça, né? Então, tu pode ser a grande banda daquilo ali, mas o teu trabalho autoral não compete estar ali. Ele tem que ser provocado em outros lugares, lugares mais lúcidos, né? Ou lugares de pessoas afim desse tipo de entrega. E que, de repente, são lugares mais difíceis de conquistar, de construir, de consolidar. Costumam ser, né? Em geral, está mais fácil, mais acessível para público e artista o conceito do entretenimento do que essa Claro. jogada aí. E tu, como artista, consegue se colocar fazendo releitura muito mais fácil e ganha tua grana, né? Agora, quando tu é um artista que vai firmar, vai dizer, não, eu até toco alguma coisa de alguém que eu gosto, mas isso faz parte dos 20% do meu repertório. Então, eu fiquei pensando assim, cara, eu vou montar um projeto chamado Ninguém Me Manda e vou pegar a estrada e vou sair tocar e vou chegar na... Tem um monte de... o Rio Grande do Sul é muito legal porque é só saber onde é que estão as pessoas certas. Ninguém me manda, né? e eu vou me mandar por aí. E eu vou sair, cara, tocar o meu som, né? Provocar isso, porque as minhas músicas todas têm um propósito, que é reflexão e groove. Eu acho que o groove vem de qualquer ritmo que fica se repetindo, né? O reggae tem muito disso, né? Porque daí faz os dubs, assim. Quando a pessoa começa a bater o pezinho, começa a mexer o pescoço, tá abduzida. Tá? Aquela ali tá pronta. Se ela tá curtindo, né? Aí tu consegue dar a letra para ela refletir, ela vai para onde ela quiser. A partir daquele momento que eu tô cantando é dela, não é mais meu. Eu só fiz para ela dar a viajada dela. Então eu vou tentar colocar, vou colocar isso em prática. Vou sair por aí com o Power Tem uma Trio. onda meio road movie aí, porque é eu na quero, estrada mesmo. Na estrada, cara. Tu não pensou num lugar para isso, tu Não. pensou em sair por aí. E de preferência em lugares que a música não chega, né? Música autoral, sabe? E aí sim, tipo, no momento que tiver tudo pronto, quem tiver a fim de embarcar nessa louca aventura, tá convidado, porque eu vou. É muito interessante, cara, porque as pessoas falam assim... Vejam que é uma pergunta que está super
frequente nas entrevistas sobre o teu processo de criação. Tu está falando sobre o processo de recepção, recriação, ressignificação da tua música. Pouco se fala disso. O que eu quero que aconteça quando o cara recebeu o que eu quero mostrar, né? É muito louco. E também é muito impreciso, para voltar lá para o início, porque o cara vai dizer também, ele que vai mostrar para que lado vai também, né? Tu tira ele para dançar, né? Vai acontecer alguma coisa ali. Sabe que o legal de trabalhar com a música, de trabalhar com composição, de trabalhar com músicos, com artistas, é que, às vezes, o processo criativo nos salva. Às vezes a gente está meio desnorteado, mas a criatividade nunca está desnorteada, ela está sempre ali. Tu só dá uma atenção e ela vai te mandar para algum lugar que aquilo ali é o teu projeto. Sim, daqui a pouco tu até te afastou um pouquinho, mas tu retoma, ela ali está, né? Fiel. A criatividade, ela está sempre com a gente, né? Graças a Deus, então, porque escolher ser artista... agora há pouco eu estava chegando aqui e eu vi uma pergunta que fazia tempo que não me faziam, cara. Pô, e a música dá dinheiro? Tu vive da música? Eu falei, olha, cara, até agora... Todo o meu tempo de vida eu só fiz isso, né? Acho que... Paguei as contas, né? Os boletos, como dizem agora. Ai, meu... Tia, uma coisa que chama a atenção é que fica bom, fica bonito, e tu parece muito à vontade nesse formato de violão na perna. Então, para quem costuma te ver em formação e tal, como é que tu te sente com isso? Assim, é porque é mais prático, porque, sei lá, em tal espaço é melhor eu ir só de violão, ou tu realmente curte essa linguagem? Sabe que teve uma época da minha vida que eu adorava tocar voz e violão, né? Aí depois com a banda eu acostumei com aquele monte de fera junto lá e comecei a achar a voz e violão uma coisa chata, mas nunca por comodidade, assim, por... Pô, tocar sozinho, com um baita gaiteiro do lado, um guitarrista, né, não tem solo, não vai. Aqui era para ter aquela coisa, não tem. Né? Aí eu fui morar em São Paulo, eu estou em São Paulo e Porto Alegre, e fiz algumas experiências e eu me peguei muito usando a criatividade para não ficar louco, né? Então, em casa, exercitando, fazendo composições, tocando, e descobri que eu curto, assim, sabe? É bom também, que vai ser uma das propostas, né? Vai ser de power trio, vai ser sozinho também, sabe? Tendo um som, o som tá super bom, tá gostoso, né? E quando tem a atenção, o resultado é outro, né? Quando tem a pessoa prestando atenção no que tu tá querendo dizer, pô, tu vai querer dizer de um jeito bonito, né? Para um cara que está falando tanto no autoral, na criação, no pessoal, no aporte pessoal, enfim, íntimo, artístico, tem a outra coisa. Eu estou hoje direto buscando munição no papo que a gente teve um pouco antes, rapidamente aqui. Às vezes pode ser muito improvável, muito inesperado que tu vai puxar nesse tipo de trabalho. E tu estava me contando uma história que envolve valquírias, guaranis, vikings, jesuítas, só para dar uma ideia da doideira autoral de quando as inteligências, as criatividades se encontram. Conta um pouco isso aí. Bom, eu tenho um presentão que Deus me deu, né? São vários compositores amigos presentes de Deus, né? E um deles é o Túlio Uraque, que é um cantor, compositor do Alegrete, que ele tem um jeito de escrever muito rock de galpão. E eu falei para ele, cara, eu fiz uma melodia, no ensaio eu peguei uma melodia lá e disse assim, cara, isso aqui é muito louco, hein? Eu não sei muito bem o que quer dizer isso aqui, mas eu acho que é o Túlio que tem que falar sobre isso. E eu fui fazer um exame, como é que é o nome? Agora esqueci o nome, que tu entra dentro do tubo lá, agora esqueci A ressonância. Ressonância magnética. Ressonância maionética. E aí eu tinha tomado café e eu sou ansioso, né? Eu pensei, cara, vai me dar uma síndrome de ansiedade aqui nesse troço, né? E aí a máquina fazia um barulho que parecia uma tribo, né? Fazendo dum, 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 dum. E eu fiz uma melodia ali enquanto eu estava dentro do lugar para esquecer. Era 40 minutos dentro do... Receita para quem vai fazer ressonância. Compõe. Aí fiz um trechinho, deixei. Fui para o Festival da Barranca, encontrei o Túlio, a gente estava às 4 da manhã, 5, olhando o Rio Uruguai, a lua cheia, né, espelhando o rio. E eu falei, imagina uma embarcação viking aqui, cara, buscar o farelo, que o farelo é viking. Né? O farelo é o... farelo. E é viking, tinha cara de viking mesmo. Tinha cara de viking, né? E o farelo, aquele ano, já não estava mais com a gente, já tinha feito a passagem. Figuraça do Festival da Barranca em São Borja. Tá, essa foi a deixa. E aí eu tem que ser meio falado aqui, meio tocado assim, né? Mostrei a melodia para ele e deixei à vontade. Cara, no outro dia ele me mandou
a letra é essa que conta a história de uma embarcação que se perdeu no tempo. 1000 anos depois saiu no Cerro do Jaral, foram explorar o local, se depararam com uma tribo indígena, eles se estranharam e os deuses desceram para tentar apaziguar, e Tupã teve uma grande ideia, perguntou se tinha hidromel, né? E tinha. Coisa boa. E aí eles começaram a confraternizar, e nisso chegou os jesuítas querendo catequizar, a hora errada. É que nem tu cantar música autoral na casa Nada de entretenimento. Os caras né, estavam cara? começando a se entender, pô. Tomando hidromel. Sensacional. Aí, tipo, as valquírias e os charruas dançaram por 1000 luas num surungaço de lei, e gritou um tal de Loque gaiteiro atraca um rock que os jesuítas já vêm. Chegaram de madrugada, cancelaram a bigada, pregando aquela moral, mas toparam com o farelo. Aí já voou martelo e se cagaram a pau. Isso é preciso. Isso sim é preciso. Essa total criatividade, né, a serviço, enfim, do autoral, sim, mas das funções da arte, das funções da música, do que tu falaste aqui, né, de que a música e a arte não fiquem restritas a uma coisa repetitiva, funcional, num sentido único, no sentido unicamente do entretenimento. Não é por aí. É preciso toda essa doideira. Tiago Ferraz, muito obrigado. Eu que agradeço, que bom conversar contigo, que bom poder, né, falar um pouco de como é a música para mim, né, como é que vem. Legal, obrigado. É isso aí, a gente vai encerrar, o tempo está no nosso garrão, vamos encerrar escutando, é claro, um pouco mais do Tiago, e encerrar até por aí, porque vocês sabem que nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra. Essa aqui é uma outra reflexão bacana também para as pessoas que têm o hábito estranho de ficar julgando tudo que acontece, né? E quando o amor está na frente, não interessa, os outros são os outros. A melhor amiga dela e a melhor amiga dele parece que vão falar. O que era tão incerto, de repente ficou certo, só pra ver no que vai dar. Pra melhor amiga dela e a melhor amiga dele poderem se encontrar. E a verdade nesse instante, junto de um destino errante, então vai mostrar. Tomara que seja amor, tomara que seja assim, e dure pra sempre, enquanto pra sempre for quanto durar, e nunca provoque a dor, e nunca termine assim, e seja uma história tão linda, que dê pra cantar. A melhor amiga dela e a melhor amiga dele parece que vão casar.